Boa noite, pessoal. Hoje aí vamos falar sobre os monitores contínuos de glicose. E hoje a gente vai ter aqui junto comigo a Gisele. Vamos achar a Gisele aqui. A Gisele aqui. Gisele já vai estar entrando em seguida aí. Para nós falarmos aí sobre os monitores contínuos de glicose, que é, olha aí, a Gisele está entrando. Boa noite, Paulo. Boa noite, Boa Rui. noite. O pessoal Tudo está entrando aí, tudo bem? bem para o pessoal entrar? Vamos deixando o pessoal. Ó, Magda, boa noite. O pessoal tá Noite. entrando. Se alguém aqui, até pessoal, já utilizar um monitor contínuo de glicose, por favor, levanta a mãozinha também aí. Quem quiser depois deixar perguntas ali na caixa de perguntas ou também aqui, né, nas mensagens. Melhor se for lá na caixinha de perguntas, que é melhor para a gente responder depois, né? Bom, Gisele, eu acho que quer se apresentar? Vamos se apresentar rapidamente aí, depois a gente entra já no nosso, No nosso nosso assunto, assunto. Comece se apresentando. eu sou Gisele Silveira, sou nutricionista formada há mais de 20 anos aí, com uma jornada em consultório, emagrecimento, né? Tenho algumas visões aí, sou funcional, fiz ordem molecular, fiz saúde da mulher, que foi a última especialização, fiz intestino, enfim. E hoje a gente trabalha, né, muito, eu e o Rui, juntos, por ter uma visão muito parecida a respeito de saúde. Muito mais uma visão sobre saúde do que sobre doença, né, Rui? E por acreditar que existem alguns bastões que a gente passa para o paciente, que esse paciente acaba, né, e que é sobre isso que a gente quer conversar hoje, que se esse paciente conseguir entender a autorresponsabilidade que ele tem nos tratamentos, faz todo sentido no processo, né? Me apresentei e já fiz um anexo aí por que a gente trabalha tanto junto. E a gente tem hoje, a gente resolveu falar desse assunto, porque também hoje nós temos vários pacientes que a gente acompanha em conjunto, utilizando monitores contínuos de glicose, e a gente vai falar muito que o monitor contínuo de glicose, por trazer essa autorresponsabilidade para o paciente, traz, na grande maioria das vezes, grande mudança no comportamento das pessoas. Porque tem muita gente que, quando olha aquele monitor e olha o efeito da comida, começa a ficar apavorado. E a gente adora um número, né? E o bom é que os monitores contínuos de glicose nos dão essa gamificação, de uma certa forma, porque vai mostrar, durante a maioria deles, 14 dias, como se comporta a tua glicose, cada refeição que você faz, cada alimento que você come, que efeito isso dá no seu corpo. Isso também traz uma questão de personalização, né, que a gente consegue trazer utilizando esses equipamentos, né, Gisele? É, e aí vai para um lado que a gente bate muito nessa tecla, o Rui bate muito aqui no Instagram, eu bato muito lá no meu perfil, que é sobre a individualização, né? Por quê? Porque através dos monitores, por exemplo, hoje eu tenho alguns pacientes em acompanhamento, alguns pacientes com ruim acompanhamento, e a gente percebe, por mais que os alimentos venham com uma tabela nutricional, né, Rui? Venham ali com as características de carboidrato, de açúcar e tal, existe uma resposta glicêmica diferente para cada um dos pacientes, né? Por exemplo, eu tenho um paciente hoje que está sendo monitorada pelo monitor e que, com algumas frutas que a gente acha que sobem muito para a maioria das pessoas, para essa paciente em si, ela não tem uma característica de fazer uma elevação de glicose. E Uhum. aí, aquela complexidade maravilhosa que a gente trabalha tanto, que a gente sabe que depende da microbiota desse paciente, né? Depende de uma série de outros fatores, depende da carga, né, da quantidade de massa muscular que essa paciente tem no corpo também, depende de outros fatores. Então, isso dá uma capacidade do paciente se entender, se conhecer
né, Rui? Que eu acho que poucas vezes o paciente consegue ter essa oportunidade como quando ele coloca um monitor. É, com certeza. Bom, mas eu vou falar um pouquinho sobre o monitor e depois a gente continua, né? Então, vamos lá. Os monitores contínuos de glicose, eles iniciaram... Por que que nasceu, né? Ou por que que se desenvolveu esses equipamentos? Eles iniciaram principalmente para a gente tratar os diabéticos tipo 1, que é aquele diabético que não produz insulina e tem sérios problemas para controlar a sua glicemia, porque é aquele que tem que usar insulina e baixa a glicose, aí come um carboidrato, aí sobe a glicose, e às vezes esse controle é muito difícil, então e tinha que picar o dedo toda hora, então o monitor contínuo de glicose veio primeiro para atender esses pacientes, tá? Mas aí começou também ao paciente aquele que é diabético tipo 2 e também utiliza insulina, depois começou a se utilizar em gestante. Vocês já sabem, né, que toda gestante, o nível de glicose é menor, né? E por que que o nível, né, no exame lá, vai ver na referência do exame, até no exame tradicional é menor? Porque o feto não pode com hiperglicemia, né? O nenê é o cérebro, o nenê não pode com hiperglicemia, então teoricamente a gente deveria, né, ter valores menores. Mas na verdade aquele valor menor deveria ser para todo mundo, né, Gisele? O valor eu digo, o valor de gestante tinha que ser o valor para todo mundo, né? Não é o valor, né, que a gente vê por aí, né? A gente bate muito, eu e a Gisele, quando a gente olha os exames, se tem pacientes nossos aqui, a gente vai querer um valor diferente do que está lá na referência, né? E aí também começou a se utilizar esses equipamentos para alguns pré-diabéticos selecionados. E aí já começou a ficar bem interessante, porque a gente já está numa época da medicina e do profissional da saúde que a gente não quer mais já fazer diagnóstico de diabetes ou de já chegar um paciente diabético. A gente quer pegar aquele paciente que está em risco e dizer para ele: se tu não fizer mudanças agora, você vai estar em risco muito alto no futuro. E é essa medicina preditiva, personalizada, né, individualizada, em que entende os riscos do paciente e mostra para ele, porque, né, Gisele, a gente está muito acostumado a isso. Todo mundo é inteligente, né? Se tu mostrar claramente, as pessoas, quando entendem, elas tendem a mudar comportamento de uma forma muito mais fácil. E a gente vê isso claramente, né, Rui, com vários casos aqui, vários cases de sucesso. E eu acho que uma das coisas, assim, pessoal, a prevalência de diabetes, tá, é altíssima no Brasil. E a gente tem que falar que é uma doença silenciosa. Eu estava vendo algumas estatísticas até para entrar aqui na live, estava conversando com o Rui, 45% dos pacientes que têm diabetes não sabem que têm diabetes, tá? É um número muito alto. E aí, quando você monitora o paciente, que ele começa a se dar conta e que ele tem a liberdade de não ficar com o papelzinho, né? Eu gosto muito da fala, eu tenho usado muito isso. Não seja vendedor de dieta. Entenda como o alimento reage no seu corpo, né? Só que eu acho que é importante a gente levantar uma questão que o Rui está falando, que a gente faz essa saúde, esse olhar de saúde, esse olhar na medicina e na nutrição preventivo, e de fato preventivo, você não acorda diabético, né, Rui? Você vai É. fazendo essa construção da diabetes 10, 15 anos antes, com elevação da insulina, da resistência insulínica, né? Com a situação. Então, você não acorda um dia e diz assim: nossa, que azar, eu fiquei diabético. Não, você construiu esse processo de doença. E no paciente pré-diabético, ele monitorar, e mesmo o diabético tipo 2 ali, que a gente pega muitos pacientes, ele começar a monitorar e ele reverter completamente a curva dele, a gente tem vários cases, reverter essa curva faz tanta diferença para esse paciente, porque ele estava quase que com o atestado da doença, e ele rasga esse atestado por uma mudança de hábito, e não a mudança assim, a Gisele e o Rui mandaram fazer isso, mandaram eu começar lá. Não, não é isso. É.
e colocar em escala como é que ele responde, como é que as coisas funcionam para ele. Isso tem sido, e os monitores, eles têm trazido essa liberdade, né? O paciente acha que ele está sendo monitorado porque a gente recebe como profissional, agora eu não posso mostrar, mas depois eu posso mostrar nos itens, a gente recebe como que o paciente está fazendo o seu dia, né? O profissional recebe lá, Aham. o paciente cadastra, mas a grande liberdade é para o próprio É. paciente, que ele... É, hoje, olha só, Gisele, hoje eu tenho um paciente que eu acompanho ele há 2 anos. Ele não é de Porto Alegre, ele é do interior. Em janeiro, ele veio em consulta e eu disse para ele assim: olha, nós chegamos a um ponto que não dá mais. Eu tô com a curva dele dos exames, que ele me mandou hoje. Em janeiro, ele estava com a glicose de jejum de 110. E eu falei para ele: olha, chega. E ele já estava com uma nutricionista da cidade dele. Então ele estava fazendo dieta, faz exercício. Eu dizia assim: chega. Ou agora tu toma uma decisão de realmente fazer o que a nutricionista está te fazendo, levar a sério o teu exercício, ou nós vamos ter que entrar com medicação. Daí eu falei assim para ele: nós podemos fazer uma última tentativa. Vamos colocar um monitor contínuo de glicose por 14 dias para ver o que acontece. Só que o que aconteceu? Esse paciente gostou tanto de usar o monitor que usou durante 2 meses, tá? Ele usou mais ou menos 14 dias, tá, pessoal? O equipamento você coloca no braço, é muito simples, fica um disco aqui. Depois a gente pode até tentar mostrar uma foto, botar nos nossos stories. É muito fácil, muito simples de instalar. Hoje está entre 200 a 300 reais por 14 dias de monitoramento. E assim, ó, desde março de 2023, 6 pontos a glicose dele nunca baixou de 100. Sabe qual é a glicose dele hoje? Ele Abaixo de 90. 91. É, é a prática. Aí eu falei para ele o que eu falei assim, porque também eu gosto de perguntar, tá, mas o que mudou? Eu falou, não, eu tô fazendo a mesma quantidade de exercício, mas agora eu entendi realmente aquelas minhas escapadinhas. O quanto Porque custa? ele fazia, né? Ele fazia dieta uma boa parte do dia dele, né? Ou dos dias. Mas ele começou a ver o que as escapadinhas que ele fazia estavam provocando na glicose dele. E não só na glicose, né, Gisele, que uma coisa que a gente vê é que depois que tu come alguma coisa que faz hiperglicemia, a tua glicose durante o teu dia não se organiza mais. Ela entra em histeria, como eu digo, né? E ela sobe, ela baixa, ela vai, ela desce, ela não sobe, ela não baixa, ela fica totalmente desorganizada. É que se a gente vai ver, né, Rui, quando a gente faz toda a avaliação ali, bioquímica do paciente, aquele pâncreas muitas vezes está tomando um balaço há 10, 15 anos, né? Então é um pâncreas. Hoje, por exemplo, peguei um resultado de insulina de jejum 44. Então, assim, 44. Aí o paciente ainda acha que não está, né, diabético, estava ali com 105, 106. E eu ainda fui mostrar o índice OMR e eu disse, olha quanto teu pâncreas está trabalhando para tentar manter o teu corpo não diabético. Mas é uma situação que vai explodir. E aí o Rui traz uma informação super importante, porque que esse paciente que faz muita nhaca, principalmente no turno da manhã, que começa aqueles cafés da manhã cheio de fruta, de granola, de mel, com a ideia de alimentação saudável, e que a gente precisa tirar a roupinha dessa ideia de alimentação saudável, e a gente não está fazendo uma live sobre alimentação, eu tenho que me segurar, porque vira e mexe eu caio em dieta, eu vou falar de comida, mas assim, a gente não está falando, a gente pode fazer uma nova live depois para falar a questão da dieta, mas essa ideia de alimentação saudável que muitas pessoas têm, né? E que isso precisa ser revisado quando eu tenho um paciente de resistência à insulina, de pré-diabetes, de diabetes, precisa ser revisado. Não é o conceito de alimentação saudável que a gente tem visto, né, ao longo dos anos. É um outro conceito. E esse paciente que começa o dia, muitas vezes, com uma carga de alimentação de 120, 130 gramas de carboidrato na primeira refeição, que não é muito difícil, né, Uhum. Rui? Uma
banana, um mamão, uma granola, uma fatia de pão integral, uma fatia de queijo e um ovo, esse cara já botou 140 gramas de carboidrato para dentro, né? Ele passa o dia inteiro na bagunça, mas o dia inteirinho. E é como se aquele dia ele tivesse riscado do calendário de saúde dele, porque ele não vai conseguir trazer isso para baixo, né? Por esse primeiro estímulo. Eu sempre falo muito das pontas. Quem é meu paciente, a gente já conversou sobre vários pacientes. O que tu faz de manhã e o que tu faz do teu controle glicêmico, né? Sim. As ponteiras ali sobre a estimulação do pâncreas, o que tu faz nesses dois momentos é o crucial. E aí tu te dá conta, através de um aparelho, né, que é acessível, que não causa dor, que não tem desconforto, né, que tu realmente o teu padrão de comer saudável não está sendo saudável para você, faz toda a diferença. E uma coisa interessante que tu falou, das duas pontas, isso é legal, porque uma das coisas que eu vejo, tem muita gente que tem problema com sono. E quando a gente bota o monitor contínuo de glicose nessas pessoas que têm problemas com sono, a gente sempre encontra um padrão de sono onde a glicose não consegue se estabilizar de madrugada. E aí é muito claro que a gente nota que a janta dessa pessoa está com problema. Está fazendo pico glicêmico e aí a glicose não se ajeita a noite toda, né? Então, e às vezes não é só pico glicêmico, né? Por exemplo, nós, no Rio Grande do Sul, às vezes eu já vi vários pacientes que comiam muito churrasco de noite. E faz aquele pico de 2 horas. Né? E aí passa a madrugada inteira numa desregulação. É aquela pessoa que acorda várias vezes à noite, ela tem um sono superficial, ela às vezes está até ansiosa de noite. Aliás, os ansiosos, eu já vi um padrão de ter muito mais dessa desregulação de glicose também noturna, né? E aí as estratégias alimentares, assim, mudam o jogo. Ui, tem uma paciente que é uma paciente em transição hormonal, ela veio indicada de uma gineco, que a gineco é diabética e fez o controle comigo e a gineco me encaminhou ela, tá? E olha só que interessante, até eu já fui ver artigo a respeito disso, tá? Ela botou um monitor de glicose, uma paciente que teve SOP e tal, agora teve várias situações, tá? Ela colocou o fogacho dela, a sudorese do fogacho acontecia e ela atribuía tudo na carga dos hormônios sexuais, tá? Tava tudo no colo dos hormônios. Uhum. Ela colocou o primeiro monitor e ela disse, mas não pode ser. Até não sei se ela não tá aqui. Se ela tiver aí, se manifesta. Ela disse, mas não pode ser. Quando ela fez uma regulação que ela conseguia dormir com a glicose abaixo de 100, ela não tinha fogacho. Olha só. Quando ela fazia uma refeição hiperglicêmica, comia um sanduíche de noite, ou comia, sei lá, batata, aipim. Essa é uma paciente que, por exemplo, moranga, cabotiá, aqui, que é como a gente chama aqui no sul, sobe a glicose dela. Moranga cabotiá. Tomava uma sopa de moranga cabotiá, um caldo de moranga cabotiá, ela fazia pico glicêmico. Ela tinha fogacho, ela tinha sudorese a noite inteira. Olha só que loucura. Ah, Né? é? E a gente tem muitos sinais e sintomas que a gente está, às vezes, atribuindo a outras coisas, mas que eles estão, gente, isso é muito importante, talvez a parte mais importante da live, a gente trazer esses exemplos, eles não estão na conta de outros hormônios, eles muitas vezes estão na conta de uma glicose que é uma roda, não é uma roda gigante, é Eu uma... digo, é a bolsa de valores que eu É a digo, né? Porque ela fica bolsa, você sobe, desce, sobe, desce. que é a montanha russa, tá É entendendo? um... Tá lá em cima e tá lá embaixo, e daí cai, 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 cai. E aí sobe, 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 sobe. E aí cai, 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 cai. E a gente tem que se dar conta, eu sempre gosto de falar, somos o bicho homem. Essas alterações de glicose, existe uma necessidade fisiológica do corpo se defender, né? Quando tá caindo muito, o corpo se defende como se ele tivesse numa situação de estresse. Só que não está caindo muito, muito, na maioria dos casos, eu falei hoje quando eu falei sobre a live,
por que a gente está faltando comida? Está caindo muito porque a gente tá com uma hiperprodução de quem? Da insulina. É. A Ana fala aqui sobre a SOP indicado. Assim, Ana, na minha visão, quase todo mundo deveria usar pelo menos uma vez na vida. Quem tem SOP tem uma desregulação da insulina, tá? E muito provavelmente faz muito mais pico de insulina e vai fazer pico de glicose, hipoglicemia, muito mais comumente que outras pessoas. Pode ser bem interessante de usar, né? Claro que eu sempre acho legal tu fazer essa monitorização olhando a alimentação e preferencialmente com a Nutri te dizendo, ó, então testa isso, testa aquilo, faz assim, faz assado, né? Porque simplesmente tu olhar aquelas curvas e às vezes tu vai ficar apavorada, né? Então, às vezes é legal, pode ser interessante, mas não é só ter o dado, é como é que tu interpreta o dado que tu tá recebendo, né? Mas para a SOP, eu acho bem legal de utilizar, porque SOP é outro, né, Gisele? A Gisele é maestra em regular ciclo menstrual de mulher que tem SOP, regulando a insulina. Né, Gisele? E a gente leva, em média, de 3 meses para fazer esse controle da resposta química, da resposta insulinêmica e da regulação do ciclo menstrual. Uma coisa que quando a paciente chega, eu trabalho com várias pacientes com infertilidade, né, com situações para questão de regulação. A média são os 3 meses. 3 meses, por que 3 meses, né? Eu sempre falo contra quem que às vezes eu e o Rui a gente está lutando. Contra quem que a gente luta? A gente tem um hábito que nos levou a ter esses picos de glicose, esses picos de insulina. E esse hábito, né, normalmente ele vai ter 30, 40, 45 anos, 50 anos. A gente vai mudar o padrão, mas o órgão também está acostumado com aquela produção anterior, né, Rui? Um pâncreas que está acostumado ali a produzir todo dia 15, 20, 30 unidades ali de insulina, ele não vai ser na semana seguinte, né? Então a gente precisa fazer essa regulação, precisa fazer essa nova modulação desse hormônio. E aí, média de 2 a 3 meses, a gente já vê uma diferença incrível nisso, né? A gente tem um paciente que tem um case muito legal, eu e o Rui, que a gente está com ele há 6 meses, né, Rui? Eu acho que sim, sim, por aí. Talvez um pouquinho mais até. É, que ele é um paciente, assim, em termos de composição corporal, né? Até tem que te passar os valores. Ele é outro homem, e em termos de autorregulação a respeito, que é uma pessoa que viaja bastante, que come fora e tal, mas de uma habilidade de se autorregular incrível, né? Que eu sempre. E ele entra em Uhum. cetose e sai de cetose e conseguiu fazer uma das situações que mais importantes são para nós como seres humanos e como bicho-homem, que é a flexibilidade metabólica, né? Que é saber se utilizar de fonte energética de carboidrato, mas também fazer a utilização de fonte energética de corpos cetônicos, né? Que isso vai dar uma habilidade melhor e essa flexibilidade metabólica nos traz também saúde metabólica. É porque também, né, a gente está se tornando, vamos pensar, um animal fraco, Extremamente. né? Nós estamos muito fracos, não aguentamos mais nada, né? Nada. A gente não aguenta nenhum estresse físico, emocional, mental, metabólico, alimentar, né? Então a gente está se tornando um animal fraco, de, por N motivos, é claro, né? Mas esse é um exemplo que nós tornamos uma pessoa mais forte, ele se tornou mais resiliente, né? Ele consegue aguentar melhor o dia a dia dele, que é extremamente atribulado, né? Trabalha em alta performance e hoje ele consegue trabalhar em alta performance e não estragar o metabolismo dele, né? Porque antes ele chegou todo estrambelhado, né? E hoje ele consegue fazer as mesmas coisas, né? Com uma saúde, seja na composição corporal, nos exames, e o monitor com, né, de glicose teve um papel Imprescindível. imprescindível para ele fazer uma girada de chave algumas coisas que ele precisava, né? Então, isso é bem interessante. Outra coisa que eu lembrei interessante de monitor contínuo de glicose é para as pessoas terem a ideia e o poder que
exercício físico tem em relação à nossa glicose? Porque outra questão que eu acho muito interessante, que assim, fez um exercício resistido bem feito, por exemplo, e depois tem uma refeição. E eu até falo para os pacientes assim, padroniza a refeição pós e vê o comportamento da glicose, tu ter feito exercício e não ter feito, né? Uhum. É interessante tu ver comportamentos bem diferentes da glicose com a mesma alimentação, sem exercício com exercício. E aí a gente começa, nossa, o exercício faz efeito mesmo, né? Não é só uma... Porque uma coisa, a gente ouve isso, mas às vezes a pessoa tem que sentir na pele para ver a diferença. E uma das coisas, né, que esse nossos, a gente tem esse caso em especial, que ele começou a se dar conta que depois da atividade física ele fazia aquela liberação super alta de glicose, né? Dava Uhum. no monitor. E aí ele brinca, ele gira acontecendo, o que está acontecendo? Tu pensa que tinha tudo isso de glicose armazenada, né? Que tu não ia utilizar, que tu ia fazer, na verdade, só uma reserva, que tu não ia ter benefício nenhum, né? Na verdade, em deixar ela armazenada, e que olha o quanto o teu músculo fez utilização de glicose, que ele fez essa liberação. É. Tu te dá conta que não tem almoço grátis, né? Eu gosto muito dessa frase. Cara, tu tem que fazer atividade física, não é porque gosta, tu tem que fazer para fazer esse metabolismo glicêmico, esse metabolismo todo, né? Que é a base, não tá com isso ajustado, é a base da síndrome metabólica, né? E Sim. aí, ele, no início, eu me lembro que às vezes ele me mandava mensagem, ele disse, deu ruim, eu juro que eu não comi, mas subiu um monte. Ele é do treino, eu disse, sim, então o treino não é bom? Não, o treino é ótimo, porque o treino está mobilizando uma série, né? A gente guarda a glicose de algumas formas, glicogênio hepático, glicogênio muscular e tal, e o treino está fazendo essa mobilização. E aí tu começa a ver que não tem ponto, né, sem nó, que tudo faz um. Aí não é só a dieta, né, Rui? Não é É. só isso. Várias vezes, falando desse case nosso de sucesso, por exemplo, ele dormia mais tarde, ele tinha um perfil de glicose pior no dia seguinte. Né? O sono que tu fala perfeitamente, as gurias do Sol Leve, tem uma mulherada aí que tu falou e elas, né, adoraram a tua palestra lá, tua mentoria sobre sono, a alteração que o sono faz no perfil de glicose no dia seguinte. Uhum. É incrível, É né? incrível. Né? E aí ele se dá conta, né? Porque dormiu pouco. Aí olha como é que tá a glicose no outro dia comendo a mesma coisa. A dieta perfeita que a Gisele passa, se dormir mal, o dia que dorme mal, a glicose tem um comportamento pior. É interessantíssimo isso, né? É muito interessante. A Thaís aqui coloca uma coisa que é bem interessante, né? Para alguém que não tem nenhuma queixa, seria interessante monitorar a glicose e por quanto tempo? Vou dar a minha opinião, Thaís. Tem uma questão monetária do valor do equipamento, tá? Mas para quem isso não seja um problema, tu vai te conhecer melhor. Tu fica, os monitores são 14 dias. 14 dias para uma pessoa que não tem nenhuma doença e é perfeitamente saudável, é um tempo suficiente para te entender como se comporta a tua glicose e ele também vai poder entender se realmente a tua glicose é E normal. é saudável. Tá? E é saudável. Eu vou dizer para vocês que eu sempre falo, eu tenho falado que se eu fosse escolher só um exame, se eu tivesse só um exame para fazer, eu faria a glicada. Não é um exame perfeito, mas se eu tivesse só um, eu faria a glicada, porque a glicada vai me dar uma ideia dos picos de glicose que eu tenho feito nos últimos 3 meses, mais ou menos, não uma coisa perfeita, né? E o monitor contínuo de glicose eleva isso mais ainda, porque eu vou olhar os picos de glicose quando eles acontecem, porque é o pico de glicose que faz mal para a gente. Né? Então, no monitor contínuo de glicose, eu vou olhar exatamente a hora e o que causou. E isso pode trazer assim insights maravilhosos para as pessoas, né? Mesmo às vezes para aquela pessoa que de repente até tem uma glicada boa, mas de repente tem uma gordurinha a mais, né, Gisele? Tem. E E, e Rui, uma das coisas que eu percebi, essa semana eu estava com uma paciente até ela é do São Paulo. Não, ela não é de São Paulo, essa paciente é de Minas Gerais.
Ela estava com uma dificuldade de emagrecer, tá? Daí vamos botar monitor, botou o monitor. A glicose dela do dia parece glicose assim da perfeição, parece de livro, tá? Não fazia pico, não subia de 140 nunca e tal. Chegava às 6 da tarde, essa glicose começava 120, 140, 150, 180 e tal. Aí fui pegar o histórico, aquele histórico que vem ali dos últimos dias, né? Tu consegue pegar? E eu disse, fulana, claro que eu não, a gente recebe a informação do paciente no nosso celular, tá? Só que, né, quando tá muito baixo, toca uma sirene aqui. Esses dias eu tava no carro, a Antônia se matava rindo. Mãe, o que que tá acontecendo com esse paciente? Era um paciente que tava com cetose, né? Tá morrendo, porque começou o celular, pi, 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 e tal. Mas aí, no caso, a gente foi se dar conta que essa paciente em especial tinha uma questão do comer noturno, que ela nem se dava conta, Rui. Ela fazia, né? Tava com a questão da insônia já por transição menopausal, e aí começava com líquidos calóricos. Aí tomava uma kombucha, aí tomava um suco, aí tomava. E ela passava até as 3 da manhã fazendo pico de glicose. Só que assim, ela nunca, numa anamnese que a gente conversa pra caramba, ela se deu conta que aquilo fazia diferença, tu entende? Só o monitor para me mostrar que das 10 da noite até as 3, 4 da manhã era um show de horror. E não era uma paciente que trabalha noturno, porque a gente tem um monte de paciente que trabalha noturno. Não, era uma paciente que tecnicamente deveria estar dormindo. Só que como é que tu vai emagrecer? Como é que tu vai entrar em sono profundo? Como é que tu vai fazer todo, né, a questão do descanso real e oficial? Se 10, 11 horas da noite tu tá com uma glicemia de 250, 320. E não era de comer massa, gente. Isso é uma coisa super importante. Ela não estava comendo um prato de massa nem de risoto. Ela estava tomando uma coisa que por anos foi indicada, inclusive pela biologia, suco de uva antes de dormir. Ela estava tomando kombucha, ela estava tomando suco de fruta natural e fazendo um horror na resposta glicêmica e insulinêmica dela. Então, ele abre sabe assim, aquela cortina. É uma virada de chave para a pessoa entender o que está acontecendo com ela. E a outra coisa interessante, Gisele, que eu já fiz, e às vezes eu convido os casais para fazer, é o casal colocar. E eles fazerem alguns testes, de até umas brincadeiras de comer a mesma coisa. Eu vou fazer com Exatamente. Ah, claro que tem homem e mulher, às vezes né, um tem mais massa muscular que o outro, mas às vezes a mulher sobe mais, às vezes o homem sobe mais, né? Então também tem uma questão individual, que é a microbiota, digestão, absorção, que faz com que é interessante que às vezes uns alimentos para um é pior que para o outro, né? Então isso também é interessante, né? É muito interessante. E a gente não pode esquecer, né, que nós no climatério, nós mulheres, e os homens também não escapam disso, mas nós mulheres no climatério, uma das primeiras características que já está bem descrito é a resistência insulínica que aumenta. Mesmo de uma mulher que nunca teve, ela vai aumentar com a queda do estrogênio, porque o estrogênio também tem interferência lá nos receptores, lá nos GLUT, né, GLUT4, enfim, nos receptores de glicose. E os homens também, né, Rui? A gente tem pacientes homens que estavam com a questão de hormônios sexuais muito baixos, fazendo também aumento, né? O paciente com toda alteração, fazendo aumento aí de resistência insulínica, que quando, né, tu corrigiu a glicemia, Desceu, verdade. desceu, É, né? A glicemia, a insulina, a resistência insulínica e a resposta glicêmica desses pacientes a maioria dos alimentos. é verdade. Né? E outra coisa que também eu lembrei agora é a questão de cortisol e de estresse, né? Que o estresse faz uma bagunça na glicose e o estressado faz uma bagunça no monitor de glicose que é impressionante, né? Que eu vejo também. E esse talvez seja um dos pontos que são mais complexos da gente conseguir mexer, né? Porque mexer no estresse das pessoas e fazer entender que, né?
que toda essa questão do descanso, da gente poder organizar a nossa vida de uma forma melhor. Ontem, teve um paciente que chegou, e foi interessante, porque ele chegou, ele ainda não tá bem, tá? Fazia mais ou menos, acho que um ano que não vinha. Mas ele chegou já dizendo assim, olha, finalmente eu mudei de emprego, agora eu tô feliz, agora eu tô dormindo bem, agora eu tô começando a comer realmente o que eu preciso e não comer o emocional. E ele falou assim, ó, meus exames não estão bons, ainda não estão bons, mas eu já sei o que eu preciso fazer e eu já comecei a mudar, sabe? Então, às vezes tem coisas esse do estresse, do trabalho, e eu vejo isso muito alterar, né? Assim, se você não tá feliz no que você faz, A gente fala muito sobre isso. a tua glicose vai alterar. O teu exame vai alterar, né? Então a gente tem que cuidar, que tem várias coisas, mas também o exame, o monitor contínuo de glicose pode te mostrar coisas interessantes, porque tem gente que tem tudo certinho, né? Faz exercício, se alimenta bem, dorme direito, mas tu olha as curvas de glicemia então não estão harmônicas. E aí tu tem que olhar para a tua vida também. Tá, qual é a desarmonia que tem aí? Aonde que está o problema? Ele pega, os monitores, eles não mentem, pessoal. Eles são, olha, são incríveis. E às vezes, quando a gente, né, discute muito sobre paciente, a gente sempre, né, Rui, a gente tem um olhar, eu olho de um jeito, o Rui tem o olhar dele sobre as coisas. E a gente diz, ó, talvez esse pilar eu não sei nem se ele quer mexer, porque tem isso também, né? A gente pode fazer a identificação. Só que tem uma frase que eu gostei muito, eu tenho usado até, uma decisão muda tudo. E, e às vezes a pessoa tá lidando com o estresse, lidando com uma situação que não está confortável de longa data e ela não quer sair dali também. E aí a gente consegue ter uma melhora clínica até um determinado ponto, né? Isso que tu falou faz muito sentido para mim, faz muito sentido para minha vida, para as minhas escolhas até hoje. A gente passa muito tempo no consultório, né? A gente passa muito tempo atendendo. Tu Uhum. imagina tu passar fazendo uma coisa que tu não te sente bem. Tu imagina tu passar numa situação que tu tá num nível de ansiedade, de angústia, de não estar fazendo. A resposta hormonal de leptina, de grelina, de glucagon, de hormônio de estresse, de cortisol, a tua liberação de adrenalina e noradrenalina no intestino, elas são diferentes. Então, assim, quando a gente fala tá estressado ou não tá estressado, é muito além de estar, né? Por exemplo, Uhum. agora, final da tarde, quando a gente conversou ali, que eu estava voltando da reunião da escola, estava super estressada se eu ia ganhar tempo por causa do trânsito. É muito além disso, né? É viver sob uma situação de tensão, de pressão, e às vezes não tá vendo saída para aquilo, né? E a gente acha que isso não reflete na gente bioquimicamente, mas a gente consegue perceber através de todos esses monitoramentos que a gente faz, e eu e o Rui, a gente defende muito isso. Muito. Tu monitorar o paciente, e o paciente tem em mãos esses dados, é o que faz a diferença para o paciente aumentar a lucidez e a clareza sobre a saúde dele, né? É, porque muda. E o que eu vejo é uma das ferramentas que mais muda comportamento de uma forma de que a pessoa tem a responsabilidade, né? Total. Ela tem a responsabilidade sobre aquilo e ela sabe que ela tem, né? Porque ela tá ali na frente. Isso. Ela tá ali na frente, só tem ela, não tem mais ninguém, não tem como ela, né? Não tem como olhar para o lado e dizer que foi a outra pessoa. E É ela, o monitor e deu, né? Então isso faz muita diferença. Outra coisa que eu lembrei, junto com o estresse, aquelas pessoas que comem muito rápido, mastigação. né? Tu vai ver lá, tu vai identificar ali aquele dia que comeu devagar, aquele dia que mastigou, aquele dia que apreciou o prato. Não estou dizendo que a gente consegue fazer isso todo dia, né, Gisele? Não estou dizendo que a gente faz isso todo dia, né? Mas o impacto que isso tem na carga glicêmica, né? E nesses picos insulinêmicos é impressionante. Tem uma
relação, e a gente pede muitas vezes, dependendo, né, da situação do paciente, e acho que não é uma padronização, mas a gente pede muito coprológico funcional, né? Para ver lá como é que tá a digestão, aí é um exame de fezes e tal. E é incrível, gente, isso é uma coisa muito importante. Muitas vezes lá no coprológico a gente vai ver pedaços de alimentos, então assim, celulose não digerida, proteína não digerida, e isso muitas vezes a gente pensa em enzima digestiva. Só que a primeira situação lá no coprológico que eu olho para o paciente e pergunto é: em quanto tempo tu faz uma refeição? Ou uma pergunta que eu tenho feito muito pelo perfil de paciente que a gente atende: com quem que tu almoça? Ah, eu almoço com, sei lá, a equipe de vendas da empresa cobrando meta, né? Respirando, estufado, gases de extensão, passo a tarde inteira conversando com a comida. Então, a mastigação, que parece uma coisa super boba, e eu peco muitas vezes por não falar coisas que são básicas, porque a gente acredita que o básico, né? Mas o básico é necessário a gente falar como profissional de saúde. A mastigação vai determinar, inclusive, sobre a desbiose intestinal, né? É. Como é que Muito, alimento, qual é a característica, o tamanho, os pedaços desse alimento. Ah, mas tem o ácido, tem as enzimas. Tem, gente, mas o corpo não dá conta de tu botar lá 450 gramas de carne, às vezes no almoço, em pedaços enormes, como se fossem microtijolos. E aí o indivíduo não sabe por que que tá distendido, por que que tem uma resposta glicêmica pior. E aí, Rui, eu acho que uma das coisas que. E tu sempre me fala isso, tu sempre me sinaliza, né? Sobre a questão da glicose da resposta, que eu acho que vale a pena a gente falar também. E aqui no sul é muito frequente, por causa da nossa umidade, agora a gente já começou aí com as épocas de chuva, é a presença também de fungos no intestino. é verdade. Tá? Então, às vezes a desbiose intestinal, a gente pode ter um aumento de fungos no intestino, uma proliferação fúngica, não é incomum, né? Principalmente para quem faz consumo de muitos grãos, de muitas oleaginosas, às vezes dependendo da procedência, às vezes dependendo da região do Brasil, né? Não é incomum. E esses fungos têm uma resposta no nosso intestino de piorar a nossa resposta à glicose. É verdade. Eu falo bastante sobre isso contigo, né? Fala, tu vai, vira e mexe, quando a gente vê que um paciente não respondeu bem à glicose, o Rui me olha e diz assim: esse paciente não tem fungo, hein? Aí eu, tá, vamos ver, né? Ou vamos fazer um exame e tal. Esse paciente não tem fungo. Ah, Rui, já tratei desbiose, vamos botar mais um pouco. E é uma situação que a gente vê direto aqui no sul, né? A gente Vai. vê em outras regiões também, mas a gente que tem, agora tem uma umidade terrível Aham. aqui. É A verdade. Né? proliferação de casas, assim, eu moro num lugar super arejado, mas a proliferação de fungo acaba acontecendo. Vira e mexe, Uhum. acaba vendo dentro das casas da gente. E nos grãos não é. Isso Não não é é. incomum, né? Não é incomum. É verdade. E às vezes E, compra aquelas oleaginosas a granel e a gente sente, inclusive, o gosto. Aquela sensação, aquele gostinho que já está meio passado, aquele gosto de gordura rançosa e aquele gosto mesmo de fungo, né? e aí Passou. tu, e aí tu pega ainda pacientes que têm hipocloridria, né? E hoje tem muita gente com pouca acidez no estômago, porque a acidez do estômago foi feita para matar bicho. E para digerir, claro, né? Para ajudar na digestão, mas para matar os bichos também, né? O pH é bem ácido. E hoje tem muita gente tomando muito prazol de longo prazo, que tem os seus efeitos e tem suas indicações, mas também, de uma certa forma, deixa esse ambiente menos ácido, favorece, né? Por isso que a gente tem que. Eu sempre digo, todo remédio tem que ser. Não pode, é porque é prescrição livre, né? Não estamos nem falando sobre. Não é isso, né? Mas como é prescrição livre, tem gente que toma todo final de semana, 2, 3 vezes por semana, quando come alguma coisinha. Ah, vou comer tal coisa, já toma um preventivo. Mas esquece de outros problemas que podem vir, né? E bem descritos já na literatura. Muito bem descritos, né? Isso que não quer dizer que não precise tomar quando bem indicado, pelo amor de Deus. Isso. Né? A gente está aqui
mostrando toda a interferência de outros hábitos, que não é só o quanto você come de carboidrato que vai ter reflexo na sua resposta glicêmica. E eu acho que isso é importante. Sempre eu acho, as lives, elas têm uma utilidade, aumentar o nível de consciência de quem nos segue, né? Quem é nosso paciente, de quem muitas vezes, você imagina a quantidade de assuntos, muitas vezes a gente vai falar sobre isso na consulta, mas aqui a gente consegue abranger um número muito maior de pessoas, e se a gente aumenta o grau de lucidez, a gente consegue, poxa, mas peraí, né? Eu tô brigando daqui a pouco com a janta. Mas não é só a janta, né? Eu tô indo dormir 1h30 da manhã. É. E aí eu acordo na exaustão. E aí eu quero tomar coenzima Q10 para exaustão. E aí não tá adiantando a coenzima Q10 para canseira. Mas, na verdade, como é que tu passou a noite inteira com a tua resposta glicêmica, né? E lembrar que essas alterações de glicose deixa cansado também, né? Total! Deixa muito Mas, cansado. Essas hipoglicemias, hipoglicemias que tu vai fazendo o dia todo vai te deixando muito cansado. Às vezes tu acha que é o cortisol, que é não sei o que, coenzima Q10, Antônio, né? Hormônio, outras coisas, não é. É só regular a glicose e a insulina. E outra coisa que a Gisele fala muito, e tem total razão, é o músculo, né? Porque tem um monte de, principalmente mulheres, que não têm músculo e aí não comem nada, e realmente comem muito pouco e tem uma glicose alterada. Porque o maior órgão, né? A gente queima a glicose é dentro do músculo, né? O lugar que queima praticamente toda a glicose é o músculo, né? Grande parte da glicose é o músculo. Se a mulher não tem músculo, pode comer nada, né? Porque se comer um pouquinho, vai fazer hiperglicemia, vai dar glicada alta, insulina alta e toda a pandemia que nós estamos falando aqui. e não é incomum, né? Hoje eu terminei o dia, inclusive, com uma paciente assim. Paciente de 60 quilos. Aí é uma paciente 60, 62, uma paciente que na bioimpedância tem mais de 35% de gordura, e essa paciente já Né? pré-diabética. E não achando o óleo, né, na questão dela, ela veio de um outro profissional e ela disse, mas tem alguma coisa errada. Tem. O que está errado, na verdade, é a tua composição corporal. Tu tem um órgão, na verdade, pró-inflamatório, que é gordura, produzindo um monte de citocina inflamatória, e o órgão que é uma usinagem, que quem gasta essa glicose, por mais. E aí eu disse: se tu daqui 2 anos não mudar isso, tu vai estar com 40% de gordura. Então, 40% do teu corpo. Gente, vamos pegar um terreno. 40% do terreno é um lugar que não tem, Nada. não dá para construir nada. 40% do teu corpo não utiliza bem os micronutrientes e não utiliza glicose bem. O que vai sobrar? Tu vai estar diabética por falta de massa muscular. Isso está muito claro. As falsas magras, seja na bioimpedância, seja no DEXA, que a gente pede bastante os DEXAs, as falsas magras têm uma tendência, aumento da glicemia, aumento da glicada e aumento também, né, da questão toda de resistência insulínica muito facilmente. E aí é aquela coisinha, né, Rui? É uma fatiazinha de mamão, já tá com a glicemia lá nas É. alturas. E aí, se essa paciente tu coloca um monitor de contínuo de glicose, vai ficar apavorada. Vai chorar no cantinho. Chorar, não, porque vai dizer, eu não como nada e minha glicose sobe tanto comendo isso aqui que eu comi. Fez isso com a minha glicose? Sim, tu não tem onde colocar essa glicose, né? Exato. Ela fica vagando no sangue ali, ó, fica perdida ali no sangue vagando, né? Sempre tem para onde ir, né? E vai incomodar alguém, né? Porque a glicose alta é como pivete na rua, vai quebrar uma vidraça, vai estragar um portão, vai roubar alguma coisa, vai dar problema, né? A glicose alta no sangue, Uma gordura na barriga, né? é, é, Ou vai ou fazer vai fazer a gordurinha na barriga, verdade. na barriga ou nas vísceras, né? Porque ela também gosta de ir para gordura visceral, movida pela insulina alta. Ela vai fazer, adorei essa do pivete, gente. Eu vou É, começar. pivetinho, glicose alta, pivetinho na rua. Eu tinha de autoria de Dr. Rui, mas vou usar. Glicose alta virou pivete agora, tá? Vai fazer em ACA, gente. O corpo se defende o tempo inteiro de É, hiperglicemia, tá? O corpo se defende o tempo inteiro de hiperglicemia. E é incrível. E eu só queria fazer um anexo aqui. Quando a gente faz diagnóstico, teste de tolerância oral à glicose, que é um dos exames,
ele te dá 75 gramas de glicose para ver qual é a tua resposta. Você que está aí sentado nos escutando nesta quarta-feira chuvosa, comigo. Se o teste de tolerância oral à glicose te dá 75 gramas e tu não sabe responder, como é que a sua dieta com 120 gramas de carboidrato vai funcionar para você? Não vai. Então, procure profissionais que estejam habilitados a lidar com a resistência insulínica e a fazer o cálculo que dê a quantidade de carboidrato que o seu corpo ainda possa responder. Porque se você ficar com aquela dieta tradicional, das 2 fatias de pão, do mamão com a granola, já era. Já era. Não vai ter Não, resultado. aliás, ontem eu pedi uma curva glicêmica e insulinêmica de uma paciente que tem SOP, que acha que estava arrasando. Foi a primeira vez que ela veio comigo e ela achou que estava arrasando, porque a glicose de jejum dela é 87, tá? E ela, na curva glicêmica, ela foi até muito bem. E é isso. Não subiu acima de 140 nenhuma vez. Mas a insulina dela explodiu, né? É a SOP, que todo mundo... E se é uma paciente normal, né? Com 87 de glicose, o que vão dizer? Tá Tá ótima. top, né? Não precisa fazer nada, tua dieta tá maravilhosa, continua fazendo o que tu tá fazendo, né? Exato. Essa paciente começa a fazer aquelas autopermissões, né? É, Ah, posso comer um chocolate, né? né? É, Eu posso comer um carboidratinho a mais. é. E muitas vezes a gente nem precisa fazer a curva glicêmica e insulinêmica, a gente já sabe isso, né? A gente A vê. gente vê, né? A gente vê. Mas assim, às vezes é preciso a pessoa olhar. Ela precisa saber, né? Às vezes eu peço o exame, porque a pessoa precisa olhar a realidade dela. E por isso, voltando aqui para a nossa live, que o monitor contínuo de glicose é tão interessante. Que a pessoa vai ver. Ela vai ver, na verdade, nua e crua, o resultado das suas escolhas diárias. E a outra coisa interessante, né, Gisele, que é o seguinte, né? Eu adoro que é 14 dias. Porque em 14 dias, a pessoa... Porque quando às vezes vai fazer um exame de sangue, ela até se cuida uns dias, né? 5 dias. Mas em 14 dias de... Esse é o bom, pessoal, porque em 14 dias, lá pelo terceiro, quarto dia, tu esqueceu que tu tá com aquele negócio, porque nem incomoda, tu nem lembra que ele tá ali, e tu vai pra tua vida normal. E aí que é o interessante. Ele vai te monitorar na tua vida normal, no teu dia a dia, quando tu nem lembra que ele tá ali. E aí que tu tem os teus melhores insights. Exatamente. Hum. E outra, né, Rui? E tu vai passar por várias situações, tu vai passar por vida social, tu vai passar por daqui a pouco aniversário, tu vai passar por almoço de domingo, tu vai passar por outras questões. Aham. E aí a gente vê que uma coisa que eu falo muito para a mulherada, a gente já responde a pergunta da Irene e agradeço, gurias, vai ficar gravada no nosso Aí. perfil. Que bom, Marisa, que tu tá aqui, Thaís, lá do... Thaís, a Tânia são tudo sou leve, tá? Mas a gente já responde. Só que eu acho que, assim, uma das coisas super importantes que a gente não se dá conta, a gente é a soma das nossas escolhas. E a gente tem muito essa característica e tem uma síndrome do eu mereço, uma síndrome do merecimento. Sextou, a gente começa a chutar o balde. Eu sempre faço uma comparação, se tu me permite. Eu disse, gente, quando a gente tem filho, a gente cuida do filho de segunda a segunda. A gente não tem como deixar o filho trancado dentro de casa na sexta, no sábado e no domingo. A gente segue cuidando. Isso serve para filho, para, né? Uhum. E que o corpo da gente, a gente cuida de segunda a sexta e sábado e domingo como se a gente tivesse deixado ele desencarnado ele e esquecesse todos os hábitos. Hábitos de saúde, hábitos de treino, hábitos de controle glicêmico, hábitos de controle de qualidade alimentar e de quantidade alimentar. E o monitor, ele faz a soma. Ele não quer saber se tu tá em Gramado, na Serra Gaúcha, comendo fondue. Ou seja, ele vai te dar o quanto
E aí tu tem um histórico que é muito legal. Depois a gente pode postar, eu posso postar um histórico aqui de paciente. O histórico dos dias e ele vai mostrando cada horário que tu tem ali monitorado, né? Cada horário que tu tem ali monitorado. Isso faz total É. diferença. Porque se tu vai fazer de segunda a quinta uma glicemia super controlada, tu chega no final de semana, tem paciente, né? A gente atende um monte de gente que 450, 500 chega a passar mal no final de semana, Uhum. de tão alta que fica a glicose. É. Vamos responder a pergunta da Irene. Então, Irene, insulina é o hormônio que o nosso pâncreas produz em resposta à glicose que sobe no nosso sangue, e a glicose vem da nossa alimentação, normalmente. É claro que o fígado produz muita glicose também, e claro que estresse e outras questões podem fazer alterações de glicose, né? Mas basicamente é isso, né? É um hormônio, a insulina, que responde à glicose alta no sangue. Isso. E a insulina é modulada, né? Principalmente, ela é produzida de acordo com a nossa ingestão de carboidrato ao longo do dia. É isso aí. Gisele, já estamos aí uma hora quase, né? Acho que Uma hora deu. respondeu as perguntas, pessoal super participativo aqui, adorei. Um monte de meninas lá do Soul Live Ó, que legal. que assistiram a live do Dr. Rui, né? De sono, sabendo que isso que a gente está fazendo com essa luz agora no rosto não faz bem, Não mas é, assim, não é muito bom, né? mas é Mas Rui. Onde colocamos esse medidor? Cris, esse medidor, tu vai na farmácia. Aqui no Brasil a gente tem. Tá chegando medidores que são chineses, mas a gente tem o Libre, tá? é. Vai em qualquer farmácia, eles colocam para você. Eles colocam, não, você mesmo coloca. É bem fácil, né? Coloca normalmente no braço, na região, né, posterior do braço. Tu já deve ter visto. É muito fácil de ver pessoas. Como se fosse um disquinho, né? Uhum. Pequenininho. E fácil, é leve, dá para nadar. Até natação pode fazer academia, pode fazer o que você, né, os exercícios normais, né? Então é bem tranquilo, fica 14 dias, é leve, não atrapalha a roupa. Eu vou botar agora, eu vou fazer um desafio low carb, eu vou botar durante o desafio com a mulherada. Eu também tô a fim de colocar. Eu de tempo em tempo eu coloco, porque é legal de ver a resposta que a gente está tendo, né? Aí vamos combinar, eu coloco e ponho o teu e-mail. Vamos, boa essa. Vai para ficar monitorado. É um Big Brother dos. Gente, em live não dá para negar, ó, a gente acabou de combinar, a gente vai botar. É, Eu vou colocar low carb para acompanhar a dieta low carb lá com a mulherada. E a resposta glicêmica, o Rui vai colocar e ele vai é, botar o meio dele, eu vou é, botar do dele. Como tu acompanha? Na verdade, assim, quando a gente compra, a gente baixa um aplicativo no celular, tá? Tem toda a indicação ali, e ali vai ter uma resposta, certo? Onde tu olha as respostas, aí na verdade tem ali o acompanhamento, tu vai ter a tua curva, né? E aí tu vai ver ali como é que tu tá fazendo o teu dia, o quanto subiu, o quanto não subiu, tá? tem um aparelho que tu compra junto com ele se tu quiser, né? Mas o melhor é usar o celular hoje em dia. Tem tudo no celular, com aplicativo no celular, que não precisa mais comprar o aparelho que poderia se vender separado lá do Libre, né? Ô, Rui, tu sabe me dizer quantos e-mails a gente pode colocar para cada pessoa? Eu vou cuidar do teu, tu vai cuidar do meu, tá? Isso é fato. Tu vai cuidar do meu e do meu marido, que eu vou botar junto no Fábio. Boa. Mas é, Boa. é um e-mail só, Eu não tenho certeza se é só um e-mail. Além do teu, né? Assim, além não sei se eu acho que. confiável, gurias, a gente põe aqui depois, é da Libre, é o É o Libre. livro da Abbott, da marca Abbott. Tem outros chegando, né? E tenho certeza que para o próximo ano vai ter várias marcas no Brasil. Eu acho que várias marcas, Né? até valores mais baixos, acho que já tem aí algumas coisas chegando, mas esse já está bem estabelecido,
padronizado, super fácil, o aplicativo é super fácil. Eu prometo aqui depois liberar 2 históricos aqui sem mostrar o nome das pessoas para vocês verem como é que fica as informações, tá? E depois tu vai colocar, e daí tu mostra tudo, como é que tu, né? Eu mostro o teu, tu mostra o meu. Boa Tu vai essa. dar o meu marido e aí eu cuido do teu. Tá? Depois a gente vem fazer uma live depois, no meio do desafio, vou fazer um desafio low carb agora, dia 10. No meio do desafio, eu venho fazer uma live, vou ver como é que tá o monitoramento de glicose do Rui. É, boa essa. Vamos ver se o Rui vai entrar em Se ele, cetose, se ele tá se comportando. tá se comportando, quantas vezes bateu 140, se não É, tá batendo, tá. então tá, né, pessoal? Eu acho que ficamos uma hora aí na live, acho que foi bem legal, vai ficar salvo. Depois eu coloco lá no YouTube também, Dr. Rui Ramos, e daí fica no YouTube para também quem quiser olhar no YouTube, né? Então, tem gente que gosta de mandar para alguém no YouTube, que não gosta de assistir no Instagram, e também fica no meu YouTube, Dr. Rui Ramos. Gisele, muito obrigado aí pela live, né? Mais uma vez aí, foi um papo muito bom. Se quiser deixar alguma última consideração aí. Não, gente, agradecer esse bate-papo, agradecer a gente conseguir trazer um assunto de tanta importância, agradecer a parceria de sempre, né, Rui? A gente, para vocês terem uma noção, gente, a gente tem pacientes que a gente abre, o Rui está lá no consultório dele, eu no meu, a gente atende em prédios diferentes, a gente abre com o mesmo paciente, muitas vezes o paciente na minha frente ou na frente do Rui, para a gente resolver e ter esse olhar, né, dos 2 profissionais para aquele paciente. Eu acho que isso só melhora, só ajuda, né? Não é verdade. E acho que a gente pode deixar, o pessoal gostou tanto, tá elogiando a live, tá dizendo aí que valeu, a gente vai deixar salva, mas a gente vai trazer mais esses assuntos aqui sobre glicose, sobre monitores, sobre outras formas de monitorar. E a gente deixa mais ou menos uma live aí a cada 30, 40 dias para a gente É. falar desse assunto. A gente pode fazer uma live sobre curva glicêmica e insulinêmica, que também é interessante para alguns pacientes, né? Bom, tá? Eu acho que a gente tem aí algumas linhas de trabalho que a gente pode estar dividindo aqui com vocês e eu tenho certeza que são informações de alta qualidade, tá? E aí eu vou me organizar aqui, Rui vai depois postar meus resultados do meu marido, divido o meu, divido com o do meu marido, tá? Tá bem. É, boa noite, obrigada, Rui. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, boa semana a todos. Tchau, tchau.